Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de transferência de calor e massa. Capítulo 3, exercício número 85. Vamos ao enunciado. Um fio elétrico de 2,2 milímetros de diâmetro e 14 metros de comprimento é estreitamente envolvido com uma cobertura plástica de 1 milímetro de espessura, cuja condutividade térmica é K igual a 0,15 watt por metro Kelvin. Medições elétricas indicam que a corrente de 13 amperes passa através do fio e que há queda de tensão de 8 volts ao longo do fio. Se o fio isolado está exposto ao meio a T infinito igual a 30 graus Celsius, com coeficiente de transferência de calor H igual a 24 watt por metro quadrado Kelvin, determine a temperatura na interface entre o fio e a cobertura plástica em funcionamento permanente. Determine também se, ao duplicar a espessura da cobertura plástica, essa temperatura da interface aumentará ou diminuirá. Bom, então o objetivo do exercício é determinar a temperatura na interface, tá? Que é aqui entre o fio elétrico e o isolamento. Então seria essa temperatura aqui que eu vou chamar de temperatura T1, tá? Quem é essa temperatura aí da interface entre o fio elétrico e o isolamento? Para facilitar a resolução, eu vou fazer a representação aqui da seção transversal do fio elétrico e do isolamento. Bom, com a representação aí da seção transversal do fio e do isolamento, temos aí as seguintes medidas, né? A gente tem um raio R1 para o fio e temos um raio R2 aí para cobertura plástica. Vamos então analisar aqui o que está acontecendo de transferência de calor nesse fio e nesse isolamento, tá? Então aqui no fio, né, na parte de dentro, a gente tem aí uma geração de calor devido à passagem de uma corrente de 13 amperes e numa queda de tensão de 8 volts. Então tem um calor sendo gerado aqui a uma determinada taxa, tá? De forma permanente, tá? Então eu vou considerar que aqui tem uma geração uniforme de calor. E esse calor é transferido de forma unidimensional através do raio, ou seja, radialmente. Não tem aí variação de transferência de calor axialmente, ou seja, aqui conforme o comprimento, só através do raio. Então, uma transferência aí de regime permanente, unidimensional na direção do raio. Aí a gente tem que todo esse calor gerado dentro do fio aí, ele é transferido a uma taxa constante através aqui do isolamento. E aqui na parte de fora, né, a gente tem aí a condição de um ambiente a 30 graus. A gente pode considerar que a radiação que está perdendo aqui o calor, ela está embutida já na convecção, tá? Ou seja, esse H aqui, a gente já faz a consideração que ele vale tanto para a radiação aí na temperatura do ambiente quanto para a convecção. Aqui dentro, na cobertura plástica, a gente tem a transferência de calor por condução. E o objetivo é achar a temperatura na superfície, que eu chamei de temperatura T1, aqui na interface, tá? Aqui, né, nessa interface, a gente vai desprezar a resistência de contato entre o fio e a cobertura plástica. Então, o que a gente está considerando de IP
hipóteses simplificadoras para resolver esse problema. Primeiro, temos aí transferência de calor em regime permanente, tá? Então, a taxa de transferência de calor, ela é constante. Todo o calor gerado aqui no fio vai ser transferido através aí da superfície plástica e da cobertura plástica e vai sair aqui para o ambiente através aí, estamos considerando radiação e convecção combinada nesse coeficiente de transferência de calor. Aí temos a segunda condição de hipótese, a transferência de calor ocorre unidimensionalmente na direção radial, tá? Então, aí é unidimensional a transferência de calor. Terceira condição, ele nos deu as propriedades, ó, a condutividade térmica e nos deu aí o coeficiente de transferência de calor, que a gente está assumindo radiação mais convecção. Propriedades térmicas constantes, tá? Aí, quarta hipótese que a gente está assumindo para resolver aí o problema é resistência de contato na interface desprezível. Quinta hipótese, o coeficiente de transferência de calor incorpora os efeitos da radiação, se for o caso. Tá? Então, se for o caso e se houver radiação, a gente já está considerando que está aí embutida dentro desse coeficiente de transferência de calor. E 6, calor gerado uniformemente ao longo do fio, tá? Então, essas são as hipóteses que a gente está considerando para resolver o problema. Então, tendo analisado isso, a gente pode representar aqui a resistência térmica do sistema, né? Como o objetivo é achar essa temperatura, ó, aqui a gente vai ter uma resistência, tá? Vamos chegar a uma outra temperatura aqui, que é a temperatura da superfície externa, e depois aqui a gente tem uma outra resistência e vamos chegar na temperatura infinita aqui do ambiente, tá? Então, essa resistência aqui é aí da cobertura plástica, tá? Do plástico. E essa resistência é da convecção do ar, tá? Assumindo aí que é combinado com a radiação. Então, como o objetivo é achar essa temperatura, a gente tem que a taxa de transferência de calor, ela é permanente, ela tá vindo aqui de dentro, o Q ponto, tá? Quem é esse Q ponto? Q ponto é igual ao trabalho elétrico, tá? Trabalho elétrico eu tenho aqui, ó, passando no fio uma determinada corrente
e tem uma variação aí no potencial de 8 volts e uma corrente passando de 13 amperes. Então esse trabalho aí elétrico é a corrente vezes a variação aí de tensão. Então essa taxa uniforme de calor gerada no fio é igual aí o 13 ampere vezes aí a variação de tensão 8 volts. Então Q ponto 13 vezes 8, a gente tem aí 104. A unidade, ó, a gente tem aqui o ampere, tá? Que é coulomb por segundo, carga por unidade de tempo, vezes o volt. A unidade aí do volt é o joule, que é energia por unidade de carga. Aí coulomb corta com coulomb, joule por segundo é watt. Então a gente tem aí 104 watt, é a taxa de geração de calor. Então se a gente tem a taxa de transferência de calor e a gente tem aí o sistema térmico, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor é igual à temperatura T1 que a gente está procurando, menos a temperatura infinita, dividido pela resistência total, tá? Ou seja, podemos escrever isso aqui como sendo T1 menos T infinito, dividido. Quem é a resistência total? A resistência do plástico, ali, né? Da cobertura plástica, mais o R de convecção, tá? Bom, vamos falar dessa resistência aqui no plástico primeiramente. Essa resistência no plástico, ela é uma resistência numa camada cilíndrica. Então, ela é igual à resistência numa camada cilíndrica, que é dado pelo Ln do raio externo, que é o raio 2, dividido por raio 1, dividido aí por 2πLk. Deixando aqui de forma literal, tá? A gente tem a resistência plástica ali. E a gente tem aqui a resistência à convecção, que vai ser igual a 1 sobre o coeficiente de transferência de calor, o H, vezes a área. E a área da superfície é essa área aqui externa do cilindro, que é 2π vezes o raio externo. O raio externo é R2, vezes o comprimento do cilindro. Essa é a área superficial aí do cilindro. Então, se a gente escrever aqui de forma literal, a gente pode escrever que a taxa de transferência de calor é igual à temperatura T1 menos a temperatura T infinito, dividido pelo Ln de R2 dividido por R1 sobre 2πLk, com mais aí 1 sobre H vezes 2πr2L. Então, como objetivo é achar T1, isolando T, a gente já tem o Q calculado ali, isolando T1 na equação, a gente fica com o Q aqui, tá? Todo esse termo aqui passa multiplicando. Aí a gente tem aqui, ó, que o 2πL está nos dois termos. Então eu vou colocar ele em evidência aqui, ó, 2πL. Então passou multiplicando aqui a taxa de calor. Nesse termo sobrou Ln de R2 dividido por R1 dividido pelo K. Mas nesse termo aqui sobrou 1 dividido por HR2. Tudo isso aí fecha. Esse termo que estava negativo passa para o outro lado positivo, mais T infinito. Então essa é a equação aí da temperatura T1, tá? Em função aí da camada, ou seja, da espessura que a gente tem aí
da cobertura plástica, tá? Por que que eu deixei de forma literal, tá? Em função do raio R2, porque depois ele nos faz a pergunta aí, ó, determine também se ao duplicar a espessura, então eu aumentei, aí dobrei o tamanho da cobertura, né, plástica, essa temperatura da interface aumentará ou diminuirá? Como a gente já tem a equação aqui, fica mais fácil para a gente avaliar, tá? Então, primeiramente aí, calculando o que ele nos pede, né, qual que é essa temperatura T1, substituindo os valores, a gente tem que T1 é igual à taxa de transferência de calor, que é o 104 aí, watts, dividido por 2π vezes o comprimento L. O comprimento L é de 14 metros, vezes o Ln, R2 e R1. Ele deu aí o diâmetro, que é o diâmetro interno, né, que é o do fio elétrico. Então, ele nos deu essa medida aqui, ó, né? Foi dado o diâmetro. Isso vale 2,2 milímetros, ou seja, 2,2 vezes 10 a menos 3 metros. Dividido por 2, né, eu tenho o raio 1. E ele nos deu mais essa medida aqui, ó, que é a espessura. Essa espessura é de 1 milímetro, ou seja, 1 vezes 10 a menos 3 metros. Então, o raio R2 é o R1 mais a espessura. Então, fica 1,1 mais 1. Então, a gente tem aí 2,1 vezes 10 a menos 3, que fica dividido, tá? Pelo raio R1. R1 é 2,2 dividido aí por 2. 1,1 vezes 10 a menos 3. Tá? Aqui fica em metro, aqui em metro. Vai simplificar a dimensional. Dividido pelo K. O K é o valor de 0,15 na unidade de watt. Aqui metro. Em vez de eu escrever o Kelvin, como a variação de 1 grau Kelvin e a variação de 1 grau Celsius é a mesma, eu vou escrever em graus Celsius, porque aqui está a temperatura em graus Celsius, tá? E aí a gente já deixa a unidade igual. Aí temos mais 1 sobre o H é 24 watt, aí por metro quadrado também, vou trocar o Kelvin por grau Celsius, vezes o R2, o raio R2 é 2,1 vezes 10 a menos 3 metro. Tudo isso daí, vamos somar com T infinito, que é 30 graus, que é a temperatura aí do ambiente. Então, podemos calcular qual é o valor de T1. Temos aí, começando aqui pela parte de dentro, a gente vai ter 2,1 dividido por 1,1. Aí vamos fazer o ln desse termo, vamos dividir por 0,15, que é o K. Vamos somar com esse termo, mais, aí temos 1 dividido por 24 vezes 2,1 vezes 10 elevado a menos 3. Isso é igual, tá? Todo esse termo aqui dentro, multiplicado por 104, dividido por 2π vezes 14. Então, a gente tem um valor aí de 28,55, com mais 30, a gente tem a temperatura T1 do valor de 58, arredondando aqui esse 5, como aqui é 54, arredonda para 6, 58,6, na unidade aí de graus Celsius, que era 30 graus Celsius, tá? A análise dimensional aqui, ó, quem quiser fazer esse termo corta com esse corta com esse, né? A gente podia ver lá na conta. A gente tem o watt aqui
em evidência vai cortar 1 metro aqui, tá? Corta com esse metro dividindo, e a gente tem aqui esse corta com esse metro, e esse metro corta com esse aqui de fora. Esse está dividindo, esse aqui vai lá multiplicando, esse está dividindo. Então, a gente tem a unidade aí, e T1 é 58,6 graus Celsius. Então, a gente descobriu a temperatura T1 aqui na interface, né? Considerando aí 1 milímetro de espessura. Bom, agora na segunda parte, ele quer avaliar aí o que vai acontecer com a temperatura da interface, tá? Se ela aumentará ou se ela diminuirá se eu duplicar a espessura da cobertura. A espessura da cobertura é exatamente definida pelo raio R2, tá? Porque a partir do R1 vai se somando aí a espessura. E conforme vai dobrando, é o R2 que está aumentando. A equação definida para a temperatura T1 em função de R2 ficou dada como sendo T1 função de R2 é igual a taxa de transferência de calor dividido por 2π vezes o comprimento L, que multiplica o Ln de R2 dividido por R1, dividido por K, que é uma constante, mais 1 sobre H vezes R2, mais aí um valor constante, que é a temperatura do ambiente T infinito. Ou seja, como a espessura, né, da camada de cobertura plástica é exatamente aí o valor de R2, né? Conforme eu for aumentando aí a camada plástica, eu aumento R2, eu tenho a temperatura T1 em função exatamente aí de R2. E o que acontece com essa temperatura quando eu avalio aqui essa função em função de R2? A função Ln, ó, Ln de R2, é uma função aí que cresce, né? Conforme eu aumento o valor de R2, o Ln aumenta. Então, esse termo aqui, né? Eu tenho que, conforme R2 aumenta, esse termo que representa a resistência aí do plástico, certo? Ele também aumenta. Esse outro termo aqui, conforme o R2 aumenta, tá? Ele representa a resistência de convecção, ele diminui, né? Porque é 1 sobre R2. Então, esse termo está aumentando, esse termo está diminuindo. Então, existe uma concorrência entre aqui a resistência, aumentar a resistência da minha cobertura plástica. Então, conforme eu aumento aí o R2, a resistência à condução, ela aumenta, porém, conforme eu aumento o R2, a minha resistência aqui à convecção, ela diminui. E isso influencia na temperatura. Então, existe um ponto crítico aí para o R2, para eu saber se a temperatura aumenta ou diminui, tá? Como que eu posso avaliar essa condição aí desse R2, que é chamado de raio crítico? E a gente pode encontrar um ponto crítico de uma função quando a gente faz a derivada dela igual a zero, tá? Que seria aí onde a gente tem ponto de máximo ou de mínimo da função. Então, se a gente fizer aqui a derivada da equação temperatura T1 em função de R2, derivando de R2, a gente tem que é igual. Esse termo é constante, a gente copia Q ponto sobre 2πL. Aí aqui a gente vai derivar. 1 sobre K é constante, copia. Aí a regra da cadeia, deriva o Ln. Derivada do Ln é 1 sobre tudo que está dentro do Ln, R2 sobre R1. Vezes a derivada do que está dentro, a derivada de R2 dá 1. Sobra 1 sobre R1. Aí temos mais, derivando esse termo em relação a R2, 1 sobre H é constante. O R2 que está com a potência 1 aqui embaixo, sobe e fica R2 elevado a menos 1. Tombo menos 1, e aí o R2
que está elevado a menos 1 fica menos 2, volta para baixo como R2 ao quadrado. Isso daqui fecha. E a derivada de t infinito fica 0, tá? Então, a gente tem aí que a derivada aí primeira de dt1 dr2 é igual a q ponto 2πl, aqui R1 corta com R1, aí aqui a gente tem 1 sobre K R2, e ali a gente tem menos 1 sobre H R2 quadrado. Agora, para achar o ponto crítico, eu pego a primeira derivada da função igual a 0, tá? Como aqui eu tenho uma multiplicação, ou isso tudo aqui é 0, ou tudo isso daqui é 0, né? Ou se eu passar todo esse termo para lá, vai zerar. Então, daqui a gente pode escrever que 1 sobre K R2 tem que ser igual a esse termo jogando para o outro lado da igualdade. 1 sobre H R2 quadrado. Aí, o R2 pode simplificar com quadrado. Esse R2 passa para cá multiplicando. A gente passa o K para lá multiplicando, fica K sobre H. Esse é o chamado raio crítico, tá? Que eu tenho aí para quando eu tenho uma transferência de calor através de um cilindro, tá? Que eu tenho aí transferência radialmente. Então, a gente tem um ponto crítico para saber aí se essa temperatura aumenta ou diminui. Representando essa equação em um gráfico, a gente teria a seguinte condição. Aqui é a temperatura ali da interface T1 em função de R2, que seria aí a espessura da cobertura plástica, tá? A gente vai ter a seguinte condição. Em um raio R1, que seria só o fio, ou seja, não tem cobertura plástica nenhum, a gente vai ter um determinado valor de temperatura. T1, que é sem o isolamento, tá? Então, essa temperatura ali, tá? É quando o R1, o R2 é igual a R1. Então, esse termo aqui corta, né? R1 sobre R1 dá 1, ln de 1 é 0, essa resistência some, fica só a convecção e a gente vai ter a temperatura ali, tá? Agora, analisando essa função, a gente tem ln de 1x mais 1 sobre x. Essa função é uma função que vem lá do infinito, desce até um ponto mínimo e volta a crescer. Então, essa equação, ela vai representar uma forma. Ela vai vir aqui, vai descer até um determinado ponto e vai voltar a crescer, tá? Esse ponto aqui, onde ela atinge o mínimo, é chamado aí de raio crítico, em função aí de K sobre H, tá? Nesse ponto aqui, a gente tem que a derivada da temperatura dt1 dr2 ela é igual a 0, tá? A gente tem um ponto de mínimo analisando a função. Se eu fizer a segunda derivada da função aqui, eu comprovo que esse ponto é de mínimo. A segunda derivada ela vai dar positiva para esse R2. Se a segunda derivada dá positiva, ou seja, maior que 0, comprova que esse ponto é um ponto de mínimo, tá? Então, a gente calculando esse raio crítico, que é pegar o K dividido por H, o K 0,15 watt metro Kelvin, dividido por H, que é 24 watt metro quadrado Kelvin. Watt vai cortar com watt, Kelvin com Kelvin, metro corta com quadrado, vai sobrar a unidade de metro, que vai ser a unidade do raio crítico. A gente pode calcular aí 0,15
dividido por 24. Então, a gente tem aí 6,25 vezes 10 a menos 3 na unidade de metro, né? Ou seja, um raio crítico, colocando em milímetros, seria 6,25 milímetros. Então, o que nos quer dizer aí? Significa que para o raio R2 aí menor que o raio crítico, o que eu tenho? Eu tenho a derivada aqui, ó, a inclinação da reta, tem que pegar um ponto, decrescendo, né? Ou seja, tenho um dt dr2 negativo. Portanto, temperatura T1 diminui. Quando eu tenho aí R2 igual a raio crítico, eu tenho temperatura mínima. E quando eu tenho R2 maior que o raio crítico, eu tenho que a inclinação, ó, da reta tangente começa a crescer, ou seja, temperatura T1 aumenta. Então, calculando aí o R2, quando ele pede para duplicar, a gente tem que R2 é o raio R1 mais a espessura. Então, agora é 2 vezes a espessura que foi dada de 1 milímetro. Então, o raio R2 vai ser o raio R1, que é metade do diâmetro, 1,1, vou colocar em milímetro mesmo, mais 2 vezes a espessura, que é 1 milímetro. Então, a gente tem aí um raio R2 de 3,1 milímetro, tá? Agora que a gente tem um raio R2, a gente usa a equação aí da temperatura para achar a temperatura quando eu duplicar a espessura. T1 vai ser igual taxa de transferência de calor, 104 watt, dividido por 2π vezes o comprimento L, que é 14 metros, aí vezes o Ln, de aqui, como eu sei que vai ficar aí adimensional, eu vou colocar em milímetro mesmo. Então, R2 é 3,1, tá? Dividido pelo raio R1, que é 1,1. Dividido, aqui o K, que é 0,15. Aqui vai ficar watt por metro, vou colocar graus Celsius. Aí, mais 1 sobre o H, que é 24 watt por metro quadrado graus Celsius. Aqui o R2 eu tenho que colocar em metro, tá? Então, eu ponho aqui o 3,1 vezes 10 a menos 3, porque aqui ele não é adimensional, eu preciso da unidade no SI. Aqui vai cortar milímetro com milímetro, metro com metro. Isso tudo mais a temperatura infinita, que é o 30 graus Celsius. Então, a gente acha aí a nova temperatura T1, tá? Que vai ser, começando ali pela parte de dentro, Ln de 3,1 dividido por 1,1, dividido por 0,15, aí mais 1 dividido por 24 vezes 3,1 vezes 10 elevado a menos 3, tudo isso multiplicado por 104, que é a taxa de transferência de calor, dividido por 2 vezes π vezes 14, temos aí 24,05 mais os 30, temos aí a temperatura T1 de 54,06, tá? 0,6 graus Celsius. Ou seja, ó, temos que a temperatura aí diminuiu, né? A temperatura T1 era 58,6, agora ela é 54,06. Por quê? 3,1, quanto deu o nosso raio crítico? 6,25, ó. Então, aqui é o 6,25. Aqui, ó, aqui é 1,1. Aqui é o 6,25. A gente está no 3,1. A gente tem aqui, ó, 3,1. A gente está achando uma temperatura, o quê? Menor, ó. Temperatura de 54,06, tá? A gente tinha ali
antes um raio R2 de 2,1. Sobe aqui, ó, 2,1, que a temperatura era de 58,6, tá? Então, temos aí que diminui. Aqui no raio crítico, a temperatura mínima. Se eu substituir pelo 6,25, aqui, né, a gente acha a temperatura mínima. Querem calcular? Vamos calcular a mínima. Então, começando aqui, ó, fica 6,25, aí dividido por 1,1, aí ln da resposta, dividido por 0,15, aí mais, aí 1 dividido por 24 vezes aí 6,25 vezes 10 elevado a menos 3, que tem que estar em metro. Isso daí multiplicado pelo 104, dividido por π vezes 2 vezes 14. Aí a gente tem 21,57 mais 30, a gente tem aí temperatura mínima, tá? Que vai ser de 51,57, posso arredondar para 6, 51,6 graus é a temperatura aqui mínima, tá? Ó. Temperatura mínima acontece no raio crítico, tá? Então, nem sempre aumentar a camada aí de espessura de um isolante, tá, para um fio, ou seja, numa distribuição cilíndrica, é vantagem aí de diminuir a temperatura, tá? É só até o raio crítico. Se passou dessa camada, a temperatura ali interna, se o objetivo era resfriar, tá? Ali a gente tem que, a partir do raio crítico, ela começa a aumentar. E de curiosidade aí para vocês, a temperatura que a gente tem T1 aqui, ela vai voltar a ocorrer, tá? Quando o R2 for aproximadamente aí 320 milímetros, tá? Essa temperatura vai crescendo aqui devagar ao passo de uma função de Ln. Então, teríamos que ter aí 320 milímetros, ou seja, 32 centímetros de camada de espessura para voltar a ter uma temperatura aqui igual ao T se fosse sem o isolamento. Se eu quiser calcular aí sem isolamento também, esse termo zero, aí eu tenho esse valor, tenho aqui o valor de R2 vai ser igual a R1, mais o 30, a gente acha essa temperatura aí do gráfico. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!